Neste vídeo vou explicar como procedo para editar um outro tipo de questão. É uma questão muito semelhante em termos da configuração e em termos da forma como ela se apresenta ao estudante no teste, é muito semelhante à anterior que expliquei, selecionar palavras em falta. E de forma que vou também usar alguns dos exemplos em termos do texto de pergunta que usei nesse vídeo de selecionar palavras em falta, vou utilizar agora para explicar como editamos, configuramos o arrastar e largar num texto. De forma que seleciona-se, por isso, esta questão num teste, num determinado teste, quando estamos a editar, ou então na base de dados, numa determinada categoria, arrastar e largar num texto, por isso selecionamos, adicionamos, por isso, à nossa base de dados uma determinada questão e, disse há pouco, vou usar este mesmo exemplo que utilizei há pouco no vídeo anterior para a questão selecionar palavras em falta. Neste tipo de questão aparecia um espaço em branco e nesse espaço em branco o estudante tinha que clicar e aparecer depois as hipóteses alternativas para responder, como está aqui documentado neste diapositivo, sobre o procedimento e também, por isso, neste caso, a forma como foi configurada para cada grupo, não é? Destas hipóteses, só apresentava, por isso, duas alternativas. Ora, usando este mesmo exemplo, este é o mesmo exemplo, o texto da pergunta é o mesmo, mas aparece, por isso, o estudante, quando no seu texto encontra esta pergunta, ela aparece assim. Por isso, no arrastar e largar o texto, já lá estão as alternativas. Cada grupo de alternativas tem uma determinada cor correspondente ao espaço que apresenta essa cor, e o que o estudante tem que fazer é, em termos do seu procedimento, é escolher uma das hipóteses, uma das alternativas que considera que está correta e arrastar para o retângulo com a respectiva cor. Neste caso, neste exemplo, por isso, cada grupo, cada conjunto, por isso, só tem duas alternativas, pode ter 3 ou 4 alternativas, consoante a forma como nós configuramos depois as hipóteses, as alternativas. Neste caso, nós temos, por isso, imagens, por isso também aqui é possível nós incorporarmos imagens e há uma única frase com um único espaço e aqui há é oferecido ao estudante 4 hipóteses de resposta, mas só uma delas está correta. Neste caso seria a que está aí indicada nesse retângulo. Temos um outro exemplo, não é? Também com duas hipóteses, com duas alternativas, uma está correta e o estudante tem que arrastar depois estes retângulos para os respectivos espaços que apresentam a mesma cor. Então, em termos de configuração da pergunta ou edição da pergunta, nós selecionamos, adicionamos e aparece-nos também o nome da pergunta para preenchermos, a caixa correspondente ao texto, se tivermos algumas dúvidas, por isso vamos ao ponto de interrogação e aparece-nos uma caixa com a explicação da forma como editamos, como configuramos esta pergunta. Permite imagens JPEG, também já expliquei a forma como uso essas imagens e também já expliquei por que razão normalmente uso um texto que é copiado e depois colado, copiado a partir de um documento Word e depois colado nesta caixa do texto da pergunta. Temos então, por isso, aqui o texto e os respectivos grupos, os respectivos espaços que o estudante encontra quando vê a imagem da pergunta e vê também as hipóteses de resposta, como há pouco dei vários exemplos.
De forma que depois a configuração e edição da pergunta é muito semelhante à que há pouco vimos para selecionar as palavras em falta. Por isso, neste caso, havia 7 espaços por preencher. Os primeiros, por isso, 7 opções correspondem às hipóteses que estão corretas de cada um dos grupos, por isso temos 7 grupos, 7 espaços, e a opção 1 é a hipótese que está correta, não é? A resposta que está correta para o grupo 1 e assim sucessivamente até ao grupo 7. A partir do grupo 7, as opções 8, 9 e até à 14 correspondem às hipóteses, não é? Às alternativas, mas que estavam incorretas. Depois, em termos de feedback, também já há pouco indiquei que se for uma avaliação formativa ou no âmbito das questões tutoriais, o feedback pode ser deixado, mas normalmente retiro o fator de penalização e se é uma avaliação sumativa, pois não preencho, não dou informação ou não nem atribuo o fator de penalização. Guardar as alterações. E aparece-nos depois aqui na base de dados das questões e nas respectivas categorias as perguntas de arrastar e largar no texto que foram constituídas, que têm aquela sinalética e com a lupa, carregando na lupa, podemos ver, por isso, a pergunta e podemos, se clicarmos no preencher das respostas corretas, verificar se de facto, quando configuramos e editamos corretamente a pergunta através das respostas que aí estão. À medida que o aluno vai respondendo, como podemos verificar, pois os espaços onde estavam esses retângulos, onde estavam essas alternativas, vão ficando sem essas e ficam aquelas que, neste caso, as incorretas, não é? Ou, no caso do aluno, as que ele não selecionou. Em qualquer momento ele pode corrigir a sua seleção, por isso, arrastando para esses espaços a outra alternativa, porque automaticamente a que lá estava sai para esse espaço. Espero que tenha sido suficientemente explícito na explicação da forma de configurar estas questões.